Você já olhou para o céu e viu um jato de combate subindo quase na vertical, rasgando as nuvens com uma chama azulada saindo dos seus motores? É uma visão de poder absoluto, e talvez você já tenha se perguntado, será que se ele continuar subindo ele consegue chegar ao espaço? A resposta curta é não. Mas a resposta longa. Essa é uma história fascinante sobre física, engenharia e os limites do corpo humano. Vamos começar a nossa jornada para o céu. Conforme um avião como o F-22 Raptor sobe, o ar ao redor dele vai ficando cada vez mais rarefeito. A atmosfera não tem uma borda definida, ela simplesmente se dilui. Mas para fins práticos, os cientistas definiram uma fronteira imaginária chamada linha de Kármán. A 100 km de altitude é o ponto onde a aerodinâmica tradicional para de funcionar e a astronáutica começa. O céu azul lentamente se transforma no preto profundo do espaço. Agora, vamos falar de altitude. Caças de quinta geração como o F-22 e o F-35 são projetados para dominar os céus, mas seu teto de serviço fica em torno de 18 km. Já o interceptador russo, o MD-31, pode chegar a impressionantes 25 km. Mas o verdadeiro rei das alturas foi o SR-71 Blackbird. O principal motivo para esse limite está nos motores. Um motor a jato, seja ele um turbojato ou um turbofan, funciona como um gigantesco aspirador de ar. Ele suga enormes quantidades de ar pela frente, comprime esse ar, mistura com combustível e provoca uma explosão controlada. Os gases quentes que saem em alta velocidade pela parte de trás empurram o avião para frente. O segredo aqui é a palavra ar, mais especificamente, o oxigênio contido no ar. Sem oxigênio, não há combustão. Conforme o jato sobe, o ar fica rarefeito e chega a um ponto em que simplesmente não há moléculas de oxigênio suficientes para manter os motores funcionando. Eles literalmente apagam por falta de ar. Mas não são só os motores que sofrem. Os pilotos também enfrentam barreiras mortais. Dentro da cabine, o sistema de pressurização mantém uma atmosfera respirável, como se estivessem a uma altitude bem menor. Os trajes anti-G evitam que o sangue se acumule nas pernas durante manobras bruscas, o que causaria um desmaio. Mas a barreira mais assustadora é a linha de Armstrong, por volta dos 19 km. Nessa altitude, a pressão atmosférica é tão baixa que a água ferve na temperatura normal do corpo humano. Se a cabine perdesse a pressurização, os fluidos do corpo do piloto, como a saliva e o líquido que reveste os pulmões, começariam a ferver. A morte seria instantânea e horrível. É por isso que pilotos que voam muito alto, como os do SR-71, usavam trajes pressurizados completos, muito parecidos com os de astronautas. Então, e se um piloto tentasse enganar a física? Existe uma manobra chamada Zoom Climb, ou subida balística. O piloto acelera a uma altitude mais baixa, ganhando muita velocidade, e depois aponta o nariz do avião para o céu, quase na vertical. A energia cinética, ou seja, o embalo, o lança para cima como uma pedra arremessada. Ele pode até passar do teto operacional do avião por alguns instantes, mas a gravidade e o arrasto atmosférico são implacáveis. A velocidade despenca rapidamente. Os motores apagam por falta de ar, as superfícies de controle perdem a eficácia, o avião para de subir, fica instável por um momento no ápice da sua trajetória. E então começa a cair de volta para a terra, onde o piloto precisa religar os motores e recuperar o controle. É uma manobra perigosa, que leva o avião ao seu limite absoluto, mas ainda assim, não o leva ao espaço. A grande diferença entre um jato e um foguete está justamente aí. O motor de um foguete não precisa do ar atmosférico. Ele é um sistema autossuficiente. Ele carrega não apenas o seu próprio combustível, mas também o seu próprio oxidante, geralmente oxigênio líquido. Ao misturar os dois, ele gera uma força de empuxo colossal, capaz de funcionar perfeitamente no vácuo do espaço. É por isso que foguetes podem lançar satélites, levar humanos à Lua e explorar outros planetas. Eles levam seu próprio ar com eles. Mas a história não termina aqui. Existem máquinas incríveis que vivem na fronteira entre a aviação e a astronáutica. E o X-15, um avião-foguete dos anos 60, era lançado de um bombardeiro B-52 e acionava seu motor de foguete para atingir altitudes que cruzavam a linha de Kármán, transformando seus pilotos em astronautas. O já mencionado SE-71 usava motores híbridos, que funcionavam como turbojatos em baixas velocidades e como estatojatos em velocidades hipersônicas. E mais recentemente, o Spaceship One,
o primeiro veículo espacial, tripulado privado, que também era lançado de um avião antes de acender seu motor de foguete, para uma breve viagem ao espaço. Essas máquinas são a ponte para o futuro. Hoje, engenheiros do mundo todo estão desenvolvendo a próxima geração de veículos hipersônicos. Eles sonham com motores híbridos de ciclo combinado, que possam decolar de uma pista comum usando motores a jato, acelerar a velocidades extremas, e então mudar para o modo de foguete ou scramjet, para sair da atmosfera e viajar para o outro lado do mundo em minutos, ou até mesmo entrar em órbita. Esses são os verdadeiros aviões espaciais, o futuro, que antes só existia na ficção científica. Então, da próxima vez que você vir um jato cortando o céu, lembre-se da incrível barreira invisível que o separa do cosmos. Lembre-se dos limites da engenharia, da física e da biologia que definem onde o céu termina e o espaço começa. Os jatos de hoje não podem voar para as estrelas, mas eles são a base, a inspiração para as máquinas que um dia farão dessa viagem algo rotineiro. Se você gostou dessa jornada até a borda do espaço, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias incríveis sobre ciência e tecnologia. Obrigado por assistir.